É mesmo, já deu para perceber que estamos no ar e Planeta B, uma edição do dia 11 de julho de 2024, a nossa 35ª. Deu já para perceber que meio ambiente é tudo e é mesmo sobre o meio ambiente que nós vamos aqui falar. A voz que ouve pertence a Manuel Maloa e hoje não será diferente. Nós teremos aqui uma convidada e que vamos juntos debater, conversar, interagir por mais ou menos quase uma hora em torno de uma questão muito importante, atual, pertinente, relevante. Qual é outra palavra que eu posso usar para descrever algo muito importante? Não me ocorre. Mas enfim, eu dizia que é a nossa 35ª edição. Passam já 35 semanas desde que começou o nosso Planeta B. Parece que foi ontem, né? Se calhar é por causa desta nossa proximidade. Para o programa de hoje, eu estou aqui com a Deise Gomes e vamos falar sobre intrusão salina. Eu gostava primeiramente de saudar a Deise e agradecer imensamente por nos ter abrilhantado, ou por nos abrilhantar aqui com a sua presença. Olá, Deise. Olá, Manuel. Olá, Manuel. Tudo bem? Tudo muito bem, graças a Deus. Fantástico. É muito importante receber-te aqui, é especial para nós, para discutirmos sobre uma questão que é atual e pertinente. Agora, Deise, como é que foi chegar aqui e não perdeu-se? Não. Não? Não perdi-me. Exato. Uau, muito bom. Agora, Deise, educadora ambiental, diga-me, nós acreditamos que todos têm uma história para contar. Agora, Deise, por que educação ambiental? De onde é que saiu esta ideia de alguém dizer eu vou fazer educação ambiental? E, para ser sincera, desde criança sempre gostei de apreciar paisagens, sempre que passasse pelo mar eu me encantava. Então, enfim, eu sou amadora do ambiente, não amante ou amadora, qual seria a expressão correta, mas isso me motivou e achei mesmo, acho que é um curso do futuro. Então a educação ambiental, para mim, já é uma paixão. Excepcional, dá para perceber aqui que desde criança tem esta paixão, assim que é, por questões ambientais, e não é por acidente como alguns. Infelizmente a pessoa que está a falar agora foi, digamos que um quase acidente que tornou-se amor, quando dizem que o amor acontece, né? Não só no sentido romântico, hein? Agora, hoje nós vamos falar aqui sobre intrusão salina. Se calhar primeiramente nós podíamos discutir um pouco sobre mais ou menos o que é esta coisa de intrusão salina. É quando a comida tem muito sal? É uma doença causada por sal? O que é isto? Bom, intrusão salina é nada mais, nada menos que a introdução da água do mar na água doce. Estamos a falar de rios e lagos. Uau! Intrusão salina vai ser a introdução da água salgada nos rios, e lagos, ou seja, na água doce. Exatamente. Vai haver uma certa mistura. Mistura, sim. Uau! Mas como é que... É assim, eu em particular estou um bocadinho baralhado, porque como é que nós vamos... Ninguém pega a água, leva toda a água do rio assim, pá, pôr no mar, ou do mar, pá, pôr no rio. Como é que é exatamente esta coisa? Como ela ocorre? A introdução salina ocorre, como eu estava a dizer, quando a água do mar introduz-se na água doce. Mas esta mesma ocorrência pode acontecer de forma natural ou antropogênica. De forma natural, como? Através de temperaturas, tempestades, assim que é. E essas mesmas tempestades vão causar o arrastamento das águas do mar para a água doce. De forma antropogênica para querer enfatizar, estamos a falar do homem. O que é que o homem faz para causar a intrusão salina, assim que é. Então, de forma antropogênica, ocorre quando
podemos dar um exemplo concreto no nosso contexto moçambicano em Macaneta. A introdução de veículos automóveis cria condições para que haja uma introdução salina, porque estão a ser retiradas as dunas de areia. Então, a água do mar introduz-se na água doce. Uau! Estamos a falar de coisas que estão a acontecer no nosso contexto. Porque dá para perceber aqui esta questão de Macaneta. Para quem conhece Macaneta, um paraíso aqui. Aquilo é um paraíso. Mas, infelizmente, como explicava aqui a Deise, está ameaçado por causa da circulação de veículos ao longo da praia, é isso? Não, nas dunas de areia que separam a água do mar e a água doce. Eu por acaso já estive lá em Macaneta e uma vez eu vi que de um lado temos o rio Incomate e do outro temos ali o mar, e parece que aquela distância cada vez mais está a ficar curta. Exatamente. Não é? Então, se calhar daqui a algum tempo, se continuar a haver estas situações, poderá haver este contacto. Exatamente. Uau, isto é extremamente preocupante. Mas nós também estamos aqui a falar, por exemplo, de um elemento que é natural. Não é natural, é antropogénico, como disse, causado pelo ser humano. E isso só pode acontecer nesse contexto em que são viaturas, ou temos também aquela questão de exploração daquela água dos furos, aquíferos, sei lá. Não, mas assim, vocês os técnicos é que melhor entendem estas coisas. Como é que é nestes contextos de sobreexploração da água, etc.? Então, para falar mais ou menos um bocadinho, nós estávamos a ver esta questão da sobreexploração de aquíferos, por exemplo. Como é que isto pode contribuir para estas questões de intrusão salina, mais ou menos? A sobreexploração de aquíferos vai reduzir a disponibilidade da água doce, porque os aquíferos, nesse caso, serão contaminados e a quantidade de água para o consumo humano será reduzida e a qualidade da mesma será baixa. Uau! Nós estamos aqui a perceber uma coisa, que nós, ao contrário do que se pensa, nós também impactamos muito na disponibilidade da água doce. Não há água, não há vida. Nós sabemos disso desde crianças. Eu lembrei-me agora de uma situação. Quando eu era mais novo. Eu vi alguma coisa na televisão que dava conta de mais ou menos que com esta questão da desertificação, esta questão de mudanças climáticas, etc., tende muitas das vezes a contribuir no crescimento de áreas em que há estas questões de intrusão salina, ou seja, o teor salínico, coisas muito técnicas, né? Mas hoje nós aqui basicamente estamos para entender um pouco estas coisas. Agora, qual é o impacto que pode haver ou que há nesta intrusão salina na qualidade da água? O impacto será negativo, porque a qualidade da água para o consumo humano, neste caso, será baixa. E isso também pode gerar, num outro contexto, pode causar doenças e indo direto na agricultura também pode causar perda a produção agrícola, neste caso, será baixa, porque a água não corresponde aos padrões necessários para a irrigação. Uau, então de certa forma nós estamos a dizer que não só vai impactar na disponibilidade de água para nós bebermos, mas também na água para o cultivo. Exatamente. A intrusão salina afeta de forma direta a agricultura. E nós sabemos que nós vivemos num país em que maior parte da população sobrevive com base na agricultura e muitas das vezes não é aquela agricultura toda mecanizada que pode conseguir fazer face a estas questões. Agora, mais ou menos, vimos aqui que ela afeta a agricultura, consequentemente a questão da produção de alimentos.
Mas vamos só encontrar impacto nestas vertentes? Não, não. Temos os impactos econômicos, porque por causa da intrusão salina nós temos a perda de espécies que são sensíveis à água doce. E esta mesma perda pode ocasionar um baixo rendimento que pode comprometer a economia de uma população ou até mesmo do país, porque existem populações que dependem exclusivamente daquelas espécies que habitam na água doce para poder ter o seu autossustento e contribuir de alguma forma no crescimento da economia de um país. Excepcional. Estamos aqui a perceber que questões ambientais estão totalmente relacionadas com aspectos sociais, etc. Já estamos a imaginar o que é uma comunidade que sobrevive da pesca num determinado rio e depois, com essa situação, acaba perdendo o seu ganha-pão e deste modo são outros problemas sociais que podem advir. Podemos aqui ter alguns exemplos, mais ou menos chutarmos algumas situações que nós podemos encontrar. Desculpa, poderia repetir mais uma vez a questão? Mais ou menos, por exemplo, suponhamos que quero perceber a sua ideia, né? Quando numa comunidade que vivia da pesca e já não tem peixe, o que é que acha que nós podemos ver ali como problemas a surgirem? Falando concretamente da população, eu acho que um meio de seu autossustento eles teriam perdido ou vão perder, e não só a disponibilidade de alimentos, porque aquela atividade não só vai lhe gerar uma renda mensal, mas também vai ajudar naquilo que é o seu autossustento, como alimentação, comida em casa. Então eu acho que vai gerar esse tipo de impacto naquela sociedade. Exato. E depois, com esse tipo de impacto, nós já estamos aqui a também imaginar algumas situações em que as mulheres, se calhar, também poderão ter que, se cartavam água para beber ali no rio, vão ter que ir mais outras distâncias. Exatamente. São vários perigos para elas, ficam sem escola, criminalidade, coisas... Exatamente. Estaríamos a dizer que a intrusão salina afeta a água potável, porque aquela água que é usada para confeccionar os alimentos não responderá às necessidades dele, ou a qualidade da mesma será perdida, como costumamos a dizer, na educação ambiental. Uau, na educação ambiental. Essa área aí! Uma área muito interessante, hein? Eu lembro que aqui nós já recebemos felizmente, já recebemos vários educadores ambientais. Não só recebemos educadores, mas também recebemos outras áreas. E sempre nós temos visto abordagens de jovens para jovens e abordagens muito, mas muito interessantes. Querido amigo, está a escutar agora o Planeta B. Hoje estamos a falar sobre intrusão salina e temos aqui Deise Gomes. Estamos a ouvir a nossa 97.4 FM. Quem quiser se juntar à nossa conversa, esteja à vontade. É só mandar um SMS para o nosso 83 31 96 49 7. 83 31 96 49 7. É só mandar um SMS e vai juntar-se, assim é que é, a nossa conversa. Agora, nós vivemos num contexto de mudanças climáticas. Eu dizia que vi uma coisa, mas eu ainda era pequeno, então já não lembro muito bem. Mas como é que exatamente as mudanças climáticas vão influenciar na ocorrência da intrusão salina? Bom, as mudanças climáticas influenciam na intrusão salina porque a partir das tempestades, sempre que ocorre uma mudança climática, registramos ventos, tempestades ou até mesmo ciclones. Então, esses mesmos eventos vão contribuir, porque se falamos das tempestades, vão criar uma pressão hidrostática, e por causa desta mesma pressão, a água do mar é arrastada para a água doce e aí ocorre essa intrusão. Então já estamos a entrar naquele fator, como dizia no início do programa, aquele fator natural. Exatamente, é uma causa natural. Nós estamos a ver aquele cenário de ciclones, tempestades, em que arrastam tudo, e de certa forma pode haver
Inclusão. esta situação que parece algo de longe, mas está mesmo a acontecer aqui no nosso país, na nossa cidade, etc. Agora, nós podemos ter aqui outros exemplos de regiões ou cidades. Ouvimos aqui exemplos, por exemplo, a Macaneta. Agora, podemos ter mais alguns exemplos de regiões ou cidades que enfrentam vários, ou que este problema é sério. E, sim, podemos ter, sim. Ainda no nosso contexto moçambicano, temos... Fantástico. Eu gosto muito, sabe? Daisy, eu gosto muito desta coisa de contextos moçambicanos, né? Ainda no nosso contexto moçambicano, temos o rio Matola. Sim, Rio Matola. Sim, onde ocorre a intrusão salina, né? Como já havia explicado antes, aquele processo todo não só acontece em Macaneta, mas também temos no rio Matola. Isso é chocante. Nós estamos a perceber que dois rios muito característicos da nossa cidade, estamos a falar ali do Incomati e estamos a falar do rio Matola, e quem nos garante que nos outros não esteja a ocorrer? Então é uma situação que é mesmo preciso nós começarmos a ter atenção e a perceber o que está a acontecer. Acredito eu que há algumas pessoas que sempre perguntam-se o que é que está a acontecer, como a questão das mudanças climáticas podem até atribuir a questões que cientificamente não são das melhores, né? No sentido de as pessoas ainda não conhecem estas questões, o que é que está a acontecer. Agora, temos aqui estes exemplos da nossa cidade. Quanto à urbanização e construção, nós podemos, várias vezes ouvimos falar de pessoas que constroem em áreas que não são propícias, e isso também, de certa forma, pode condicionar esses casos. Mas, no seu ver, quais é que podem ser as estratégias usadas para gerir ou de gestão hídrica para prevenir ou mitigar a intrusão salina? Podemos fazer um monitoramento. Como assim? Vou dar um exemplo da zona tampão. Zona tampão, estamos a falar de áreas que estão localizadas no entorno das unidades de conservação. Podem ser parques ou reservas. Então, pode-se fazer um monitoramento naquela população que reside no entorno daquelas unidades de conservação para aferir, para ver até que ponto eles lidam com esta situação, de como é que eles... Estou a tentar procurar uma expressão correta, mas... Esteja à vontade. que possa facilitar a percepção, mas... Ao fazer-se um monitoramento, é possível aferir de fato se há ou não uma intrusão salina e criar estratégias para que não exista essa intrusão. Exato, monitoramento. Gostei muito desta. É como aquelas pessoas que muitas das vezes vão ao ginásio e não fazem um acompanhamento para perceber o que é que está a acontecer, como está a acontecer. Consequentemente, depois elas acabam se frustrando porque não têm este acompanhamento. Agora, em questões ambientais também é importante para nós percebermos a qualidade da água, o que é que está a acontecer, como está a acontecer. Muito interessante este elemento que a Daisy está aqui a trazer. Daisy, uma pergunta que me ocorreu agora é o seguinte: nós temos intrusão salina. Será que é possível reverter este cenário? É possível voltar, solucionar? Como é que é? Ou temos e já era? É possível sim solucionar a intrusão salina. Podemos recuar um bocadinho quando falei das causas antropogênicas. Se for feita uma sensibilização ou educação ambiental, nós poderíamos talvez sensibilizar os utentes da praia, no caso de Macaneta, a evitar a introdução de veículos automóveis, porque essa é uma das causas da intrusão salina naquele local. Então, há sim soluções, e falando das causas naturais,
assim, mas talvez íamos estender esse debate para um outro tema que seriam mudanças climáticas, porque acontece mesmo, porque tem uma correlação com as mudanças climáticas, então prevenindo certas ações que causam as mudanças climáticas e que essas mesmas mudanças climáticas vão ocasionar a introdução salina, seria uma forma de reduzir esta mesma intrusão. Desculpa a redundância. Não, esteja à vontade, estamos entre jovens a falar para um auditório também jovem, então de certa forma nós podemos aqui usar os termos nos quais nós nos sentimos mais confortáveis, não é? Porque afinal de contas nós somos a frequência do saber e valorizamos, assim como encorajamos, as mais diversas formas de explicar, porque o que interessa é o fim, termos o nosso ouvinte consciencializado e sensibilizado. Agora, nós estamos a ver que a intrusão salina é algo que está a acontecer, algo que impacta muito, mas muito, na nossa região. Agora, estamos a falar, por exemplo, zonas úmidas costeiras, de certa forma, acredito, ou vejo que elas também podem, de certa forma, ser afetadas por este cenário. Então é importante nós fazermos sempre esse trabalho de monitoramento, esse trabalho de acompanhamento. Agora, educadores ambientais, vamos lá, quero perceber um pouco mais esse processo de sensibilização. O que é que nós... Vamos lá, Macaneta, por exemplo. Suponhamos que hoje... Macaneta está no município de Marraquene, não é? Sim, sim. Suponhamos que hoje a Deise seja presidente do município de Marraquene. O que é que faria para lidar com esta situação ou para evitar que isto aconteça? Bom, numa primeira fase, como presidente, né? Eu criava estratégias como estratégias de educação ambiental, poderia ser palestras, como uma forma de chamar a atenção aos utentes da praia, criação de placas de proibição. Eu já estou há um bom tempo sem visitar Macaneta, então não sei como é que está a situação agora, mas eu acredito que fazendo uma sensibilização num dia, por exemplo, pode ser um dia festivo, que a praia é mais aderida. Não só num dia festivo, mas teria mais impacto num dia festivo. Então poderíamos espalhar placas, espalhar panfletos, assim que é. Uma vez visitei a praia de Bilene e lá está a ser feito um bom trabalho, não só no contexto de intrusão salina, mas educação ambiental. Então eles distribuem papéis, plásticos, panfletos, mostrando as regras, como é que os utentes devem comportar-se. Então, certo, eu poderia aplicar isso em Macaneta. É excepcional ver que a educação ambiental, afinal, não é aquela coisa que nós ficamos a pensar de quadro, giz, apagadora, por causa desta palavra educação. Exatamente. Né? Quando nós pensamos em educação, a primeira coisa que nos ocorre basicamente é um giz, né? Quisera eu que o querido ouvinte estivesse a ver-nos aqui, ou a ser mostrado um giz. Afinal de contas, esses educadores ambientais também usam giz. Mas agora, vamos lá. Por exemplo, esta questão, sente que as comunidades, elas têm conhecimento do que é que está a acontecer, como está a acontecer? Bom, dizer que as comunidades sentem o que está a acontecer, eu acho que não, porque a intrusão salina é um termo que, desculpa se vou usar uma expressão correta, mas é um termo muito científico e as pessoas desconhecem. Às vezes as pessoas nem sabem o que na verdade estaria a acontecer. Ou se sabem, mas não sabem quais são os impactos daquela intrusão. Então, eu acho que as comunidades podem saber, mas de forma superficial. Não sei se respondi a questão. Não, respondeu. Porque afinal de contas aqui estamos numa conversa para podermos informar quem nos ouve. Querido amigo, querida amiga que nos ouve, pode mandar a sua mensagem para o nosso 8331 96 49 7. Pode mandar a nossa mensagem, pode mandar-nos uma mensagem
E desta forma nós vamos juntos poder interagir em torno deste tema intrusão salina. Nós sabemos muito bem que estamos num país em que os impactos das mudanças climáticas são severos e podemos aqui aprender com a Deise que a intrusão salina pode se dar por dois modos. Recorda-nos, por favor, Deise, nos recorda como é que pode ocorrer esta coisa de intrusão salina. A intrusão salina pode acontecer de forma natural, eventos naturais mesmo, ou de forma antropogênica, quando é o homem o causador. Exato. E vamos lá, se for... não vamos usar muitos dados estatísticos, aquela toda coisa, mas de uma forma assim, chutando, na sua perspectiva, qual é que seria a que seria mais difícil de lidar? A causa mais complicada de lidar? A natural ou a antropogênica? Eu acho que seria, chutando, né? Eu acho que seria a causa antropogênica. Por quê? Porque falei aqui das causas naturais. Vou tentar correlacionar porque por detrás dessas mesmas causas naturais existe lá o homem. Então eu acho que a forma mais difícil, a forma mais difícil de lidar isso, né? Seriam as causas antropogênicas. Exato, é difícil lidar com pessoas, pessoas são muito complicadas, né? Mas naturalmente que nós vamos conseguir interagir com as pessoas e vamos também conseguir fazer com que o nosso trabalho seja eficiente. E acabamos de receber uma mensagem. Olá, aqui Regino Comar. Gostaria de saber como é que podemos identificar a origem das causas da intrusão salina. Muito interessante. Regino, muito obrigado. Agradecemos imensamente por estar sintonizado a nossa 97.4 FM. Deise, como é que nós podemos identificar a origem das causas da intrusão salina? Nós podemos conseguir identificar as causas da intrusão salina olhando mesmo no contexto em que ela acontece. Por exemplo, se estamos perante há pouco tempo aconteceu um ciclone, né? Então, se tivesse acontecido uma intrusão salina, nós diríamos que é por causa natural, tipo após a passagem daquele evento. Então, para as causas antropogênicas, eu mesmo falei da introdução de veículos automóveis. Então, seria desta forma que nós pudéssemos identificar. Uau! Interessante. Nós estamos aqui a aprender muita coisa. Infelizmente, o relógio não é meu. O relógio tem dono e nós estamos já mesmo a aproximar-se na reta final do nosso programa. Eu vou pedir que deixe ficar aquilo que gostava, que a quem nos ouve retesse deste programa e de seguida as suas últimas considerações. Bom, tudo aqui, tudo não, né? Mas o essencial ficou e vou falar um pouquinho das causas antropogênicas e pedir a todos que nos ouvem. Vamos evitar, por exemplo, falei muito aqui da introdução de veículos automóveis e vou voltar a repisar. No contexto de Macaneta, vamos evitar a introdução de veículos automóveis, vamos evitar a retirada de dunas de areia. Então, obrigada, é tudo. Somos nós quem agradece. É um prazer, nós estamos aqui. Estamos a ver aqui uma mensagem, infelizmente a pessoa não identificou-se, mas deixa ficar que as comunidades têm conhecimento da intrusão salina, até porque quando as paredes ficam desgastadas, a minha avó diz que é o problema de sal. Exatamente, nós estamos a ver aqui que as comunidades sim têm conhecimento, só que se calhar não é aquele todo científico e não sei quantos. E este posicionamento deste querido ouvinte
remete-me também a uma situação em que vejo muitas das vezes alguns pedreiros colocam plásticos em algumas áreas para que possam erguer lá infraestruturas. Hoje estivemos aqui a falar sobre intrusão salina com Deise Gomes, ela que é educadora ambiental. Deise, foi um prazer enorme receber-te. E para quem vão aí os beijinhos e abraços? Os beijinhos vão para a todos que me ouvem e exclusivamente ao meu pai, minha mãe, meus colegas e amigos, minha irmã Sheila Gomes e para Shirley. Com certeza já receberam os seus beijinhos e abraços. Foi um enorme prazer para nós estarmos aqui com a Deise. Querido amigo, importa referir que esta foi a nossa 35ª edição. Para a semana nós voltaremos com uma nova roupagem. Vamos aqui poder ouvir alguns vox pops, onde vamos sair um bocadinho à rua e ouvir um bocadinho a perspectiva que as pessoas têm sobre determinado tema. Continuaremos aqui com diversos especialistas, diversos especialistas, diversos ativistas, diversas pessoas que muito fazem, mas muito fazem para nos influenciar na mudança de comportamento. Então, nós teremos aqui também alguns minutos que é mais ou menos sobre Ambiente em Foco, onde nós vamos trazer algumas novidades, algumas ideias sobre meio ambiente. Vamos ter naturalmente o nosso papo ambiental. Vamos ter também um momento em que o querido ouvinte poderá mandar-nos mensagens. Lembrando que isto será a nova roupagem do nosso Planeta B, partindo da próxima semana. Nesta edição de hoje, nada mais me resta dizer senão agradecer imensamente pela presença, fazer votos de bom final de semana, afinal de contas não nos veremos mais nesta. Beijo, beijo! Tchau, tchau! De Manuel Maló para você! Até próxima quinta-feira!